Vamos falar aqui agora então do que é um projeto. Vou chamar aqui de projeto básico. O projeto básico, basicamente, é o projeto em si. Então o que tem que ter nele? Primeira coisa, desenhos. Então todo projeto tem que ter desenho, projeto que envolve, né, eletricidade. E aí geralmente esses desenhos são diagramas, e no diagrama você vai conseguir entender quais partes dos sistemas estão conectadas, os tipos de cabos que são utilizados, os próprios equipamentos que são utilizados são todos especificados nesses desenhos. E muitas vezes também tem uma planta do local, então tem uma planta realista em escala, né, que vai ser indicada no desenho. E nessa planta você consegue entender as dimensões de tudo, onde cada equipamento vai ser instalado, né, assim, com uma fidelidade com a realidade, e todo tipo de dimensão que você tiver que consultar vai ter que estar presente nessa planta. Outro documento importante é a memória descritiva e de cálculo. Então já é um documento mesmo, um texto, indicando geralmente como que foi especificado cada parte, como que você escolheu os cabos, como você escolheu módulos fotovoltaicos, inversores, interruptores, e indicando qual foi o critério para ser utilizado ali na escolha, né, indicando que ele realmente vai atender ao que o cliente demanda. Junto com esse memorial descritivo, muitas vezes também tem a especificação técnica, que aí vai ter ali dados técnicos dos equipamentos. Então, se eu pegar um módulo fotovoltaico, vai ter a especificação dele, o inversor, características elétricas dele também, tudo isso nesse documento. Outros documentos importantes são o orçamento e o cronograma. O orçamento, geralmente, é uma lista com todos os serviços que você vai prestar e também, muitas vezes, o material que vai ser utilizado. Então, aí vai depender muito de como você acordou isso com o seu cliente, se você vai comprar e ele vai pagar para você a entrega da obra completa, ou se você vai fazer uma lista de material, fornecer para ele vai fazer a compra e você instala. Então vai ter lá previsto quantidade de horas de mão de obra, ou dependendo se vai ser por metro quadrado, se vai ser por ponto instalado, tudo isso vai estar previsto no orçamento. Já o cronograma, que também é um documento que pode vir junto com a memória descritiva, é a previsão que você vai ter de quanto tempo vai levar para a obra ficar pronta. E aí você pode lá colocar previsões desde a entrega do material ou desde a assinatura do contrato até o dia que a obra vai ser entregue prontinha. Certo? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, só para a gente ter uma noção do que é um desenho de um projeto e o que é a memória descritiva e de cálculo. Então eu vou clicar aqui em um deles, a gente vai abrir para poder visualizar. Então, isso aqui é um diagrama unifilar, eu vou até abrir ele no outro programa, para ficar mais fácil de poder visualizar. Então, isso aqui é um diagrama unifilar de uma usina fotovoltaica, de uma usina bem pequena. Inclusive a usina que eu mesmo instalei na minha casa, uma usina que tem 5 placas solares. Então percebam que o diagrama unifilar, ele não tem nenhuma relação com a realidade do ponto de vista de dimensionamento. Então todos esses desenhos, eles são sem escala. Olha só, sempre tem indicado, sem escala, porque ele é só para você ter uma noção dos equipamentos que são utilizados e como que eles estão ligados entre si. Então, só para vocês terem uma noção, sempre aqui do lado direito vai ter o nome da empresa que instalou, aí vai ter o nome do cliente, talvez pode ter o endereço do cliente, o tipo de projeto, o que é esse desenho, no caso é um diagrama unifilar, né? As datas envolvidas, os responsáveis técnicos, então tem uma infinidade de informações nessa legenda, aqui embaixo, no ponto da direita. Mais para cima você pode ter um controle de versão, então esses projetos geralmente eles passam por revisões. Então o projetista faz, pode enviar para o cliente, por exemplo, o cliente apreciar, o cliente pode achar, não, eu quero que mude tal coisa. E aí o cliente vai fazer uma revisão. E aí você indica aqui. Esse projeto, por exemplo, como fui eu mesmo que fiz, só teve revisão 0, foi um desenho foi feito uma vez só. Mais acima, geralmente, fica a simbologia. Então, todos os símbolos que são utilizados, eles têm que ser previstos aqui, porque qualquer pessoa que pegue esse projeto, ele tem que ter a possibilidade de fazer a interpretação. E como tem alguns símbolos que o próprio projetista ele faz na hora para indicar alguns equipamentos que não são padronizados, tem que ter a simbologia também. Então, só para vocês terem uma noção aqui rápida do que eu estou falando, por exemplo, aqui a gente está indicando, olha, uma estrutura sobre um telhado colonial, um arranjo fotovoltaico, 5 placas solares, tem aqui a potência de cada uma, a potência total, o modelo das placas, né, que é a marca BID, a potência e a potência de pico delas. Está indicando aqui que elas estão ligadas todas em série,
certo? Aqui, ó, tem dois cabos, positivo e negativo, indicando que são cabos solares de 6 milímetros quadrados de espessura. Isso aqui indica que é um quadro, né? É um quadro de proteção. Então tem uma chave seccionadora, tem dispositivos de proteção contra surto, tem um cabo de aterramento, certo? Os dois cabos que saem desse quadro também são de 6 milímetros, eles vão para o inversor, e aqui tem todos os dados também do inversor, assim, os dados principais, vamos dizer assim, o cabo de aterramento. Do inversor já saiu um sistema de corrente alternada bifásico, também com cabos de 6 milímetros. Esses dois cabos, olha só, eles continuam, vão até um outro quadro de proteção com um disjuntor bipolar de 10 amperes, dois dispositivos de proteção contra surto, DPS, e por fim esse circuito continua com cabo de 6 milímetros até o padrão de entrada da unidade consumidora. Então vai ter um medidor bidirecional, tem dois disjuntores monopolares de 50 amperes cada, e aqui já entrou na rede da concessionária da CEMIG. Certo? Então tem bastante informação nesse projeto, pessoal. Basicamente, tudo que se precisa saber sobre a minha instalação fotovoltaica está prevista nesse desenho. Agora, só para a gente poder entender melhor que tem desenhos muito mais complexos, vamos ver um projeto elétrico de um prédio, por exemplo, de um apartamento. Eu vou até abrir também com o programa. Olha só, esse projeto tem 5 páginas e aqui tem uma infinidade de desenhos. Não é só aquele desenho unifilar, não. Tem unifilar, mas aqui já tem as plantas também. Então percebam que tem uma série de detalhamento. Olha o tamanho da simbologia desse desenho. É uma simbologia muito maior do que aquele outro, porque é um projeto muito mais complexo, que é um projeto elétrico mesmo de instalação. Eu vou pegar um desenho aqui em especial para a gente poder observar, que está mais fácil de interpretar. Por exemplo, esse daqui. Então vocês estão fazendo matéria provavelmente de instalações elétricas também, então a mesma coisa, olha. Aqui no canto direito vai ter um monte de informação sobre o projeto, sobre o cliente e sobre o responsável técnico do projeto. Geralmente se tem também algumas observações e notas gerais, certo? Indicando ali formas certas de fazer instalações, indicando que, por exemplo, um eletroduto que não esteja indicado qual que é o diâmetro dele, o diâmetro é padronizado, 3/4 de polegada, por exemplo, indicando as fases, cada fase tem uma cor diferente. Isso tudo vai ser útil para quem vai instalar esse sistema, porque o projeto pode ter um responsável técnico pela execução, pelo projeto, e um pela execução. Então, quando a pessoa que for executar, o profissional que for executar esse projeto, que é fazer a instalação mesmo, ele vai observar todas essas notas para poder fazer da forma que o projetista previu. E aí, por exemplo, vamos pegar isso aqui, pessoal, é um apartamento pequeno, né? Tem aqui uma sala, 2 quartos, uma cozinha e um banheiro. Como que funciona? 2 banheiros, na verdade, né? Um quarto é suíte. Como que funciona? Né? Vocês estão aprendendo isso aqui também agora. Vamos pegar esse quarto que está um pouco mais fácil. Olha só, a gente vê aqui que tem uma planta baixa mesmo do quarto, tem uma porta onde você pode entrar. Tem aqui um guarda-roupa, 2 camas, tem um ponto de iluminação no teto. A iluminação a gente já sabe aqui que é o circuito número 2. A gente sabe que tem 2 tomadas aqui, 2 aqui, uma aqui e outra aqui. As tomadas desse quarto são instaladas, são o circuito número 9, então depois ali embaixo tem uma tabela com todos os circuitos previstos direitinho. A gente sabe que esse interruptor que está indicando C, ele aciona essa lâmpada, e que esse interruptor também aciona essa lâmpada, então a gente tem aqui um three-way, certo? A gente sabe que os circuitos de tomada são monofásicos, porque está indicando aqui no diagrama unifilar que só tem fase, neutro e terra no circuito 9, certo? Então, assim, com esse tipo de interpretação que eu estou fazendo com vocês, a gente consegue interpretar todo o desenho. E é claro que é um desenho muito mais complexo do que eu mostrei para vocês anteriormente, até porque ele tem aqui um compromisso com as dimensões reais. Perfeito? Então, se eu quiser saber, por exemplo, quanto de cabo que eu vou precisar comprar para poder executar esse projeto, eu preciso medir mesmo aqui, aplicar a escala para saber quantos metros de cabo vai ser comprado aí para colocar no orçamento. Então, a gente tem também em algum local aqui a tabela de cargas. Não vai ficar muito fácil de ver porque infelizmente foi impresso em amarelo, mas você tem aqui a tabela aqui em cima, olha, todas as cargas previstas. Quantas tomadas, quantos chuveiros, quantas máquinas de lavar, motores de algum tipo de motor que fosse necessário por circuito. Então tem um circuito, por exemplo, o circuito 9, que é esse que a gente estava indicando, olha, tem 100 watts de iluminação, tem 10 lâmpadas de
100 watts de iluminação nele. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pro lado. Não tem mais nada. Mas enfim, já está indicando aqui o comprimento do condutor, qual disjuntor que vai ser instalado, para que esse circuito serve. Então, tem uma complexidade muito maior nesse tipo de circuito. Tem também diagramas unifilares, né, que vai indicar aqui os disjuntores, a formatação dos quadros de proteção mesmo, os disjuntores gerais e específicos por circuito, os tipos de cabos que vão ser utilizados, por exemplo, aqui a gente tem terra, fase e neutro, indicando qual disjuntor que é tripolar, qual que é monopolar e qual que é bipolar. Então, assim, tem uma infinidade de informações. Depois a gente vai ter uma atividade para você poder explorar esse projeto aqui um pouquinho e depois no futuro a gente pode falar um pouco mais disso. Então, voltando aqui, a gente ainda tem memória descritiva e de cálculo. Eu vou abrir só um dos dois para a gente poder ter uma noção do que se trata. Vou abrir um dos dois para vocês verem. Então, esse é o memorial descritivo de uma usina que vai ser instalada lá no campus Ibirité do IFMG, nossa escola. Então a empresa chama Move, a empresa que está fazendo a instalação. Então tem aqui a capa, tem informações do cliente, onde vai ser instalado e tudo. Tem uma parte de lista de siglas e abreviaturas que são usadas o tempo todo. E aqui sim a gente pode entender qual que é o conteúdo desse documento. Então tem um objetivo, que é basicamente especificar os equipamentos para a instalação dessa usina. Tem aqui dados da unidade consumidora, o padrão de entrada, o tipo que é, as ligações que vão ser feitas, a estimativa de geração, o dimensionamento do gerador, que são os módulos fotovoltaicos, o dimensionamento do inversor, dimensionamento da proteção que vai ser utilizada, então fusíveis, disjuntores, EPS, dimensionamento dos cabos, e aí placa de advertência, de perigo, porque não pode se aproximar devido à geração própria, e sistema de monitoramento, que nesse caso vai ser necessário. Então, um documento pequeno, tem aqui 11 páginas apenas, e aí olha só, tem aqui a indicação onde a usina vai ser instalada lá no campus, inclusive com coordenadas geográficas, indicando o padrão de entrada, como é que é feito lá na escola, que a gente recebe energia em 13.800 volts, é uma informação importante. Temos aqui a estimativa de geração, então a gente sabe que a estimativa de geração desse sistema é de 4,6 megawatt-hora por mês, uma geração muito grande, e a quantidade por ano também, e que tem uma variação ali de 15% para mais ou para menos, porque vai depender ali da disponibilidade solar, do clima também. Então tem aqui o dimensionamento dos painéis solares, todas as informações principais aqui em relação à parte elétrica, são painéis de 535 watt pico, tem aqui tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, tensão e corrente de operação de máxima potência, e aqui, pessoal, todo tipo de informação necessária. Então, o dimensionamento da proteção, que vai ser utilizada, os disjuntores, os DPS, a forma de conexão deles, o aterramento, o dimensionamento dos cabos, também nós vamos passar por isso no futuro, certo? Então, tudo muito interessante assim para a gente poder analisar. Então, voltando aqui para finalizar essa aula, eu vou pausar mais uma vez e fazer uma última parte ali para fazer a finalização.